Olá, gente. Vamos aqui fazer uma revisão de história do oitavo ano, né? Já postei a de geografia. Começa aqui no capítulo 6, a página 94, certo? É onde vocês vão começar a estudar, né? Aí aqui tem a primeira parte que fala aqui da historinha, né? Que todo livro de história dessa coleção começa o conteúdo com uma história de uma pessoa comum, né? No caso aqui de Maria Quitéria. Aí você vai aqui para anos antes Portugal foi invadido, né? No caso nós vamos aqui falar, gente, sobre um tema que é a causa da família real ter descido para cá, para o Brasil, né? Família real portuguesa. Bem embaixo aqui, ó, nesse último parágrafo tem em 1807, enquanto exércitos franceses ocupavam o reino vizinho da Espanha, Dom João foi obrigado a tomar uma decisão que talvez tenha sido a mais importante do seu governo. Foi ficar do lado da Inglaterra, né? Ficar do lado da Inglaterra. Ele não ficou do lado da França, porque todos os países ficaram com medo de comercializar com a Inglaterra, porque Napoleão Bonaparte, o francês, né, que estava no poder na França nessa época, ele fez uma ameaça aos países que continuassem comercializando com a Inglaterra. Todos os países europeus, né, estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Por quê? Porque já que ele não podia invadir, como ele fez com a Espanha, Portugal também, e vários outros países europeus, inclusive um país asiático, que foi a Rússia, né? Ele não pôde fazer isso com a Inglaterra, do jeito que ele fez com os outros, porque ele tinha medo de entrar na Inglaterra, ele sabia que a esquadra naval da Inglaterra era muito poderosa, então ele estabeleceu o bloqueio continental, né, que foi bloquear todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra. E quem comercializasse, ele ia invadir e meter bala. No caso, Portugal, como estava, vamos dizer assim, tipo refém da Inglaterra, porque ele precisava de continuar comercializando com a Inglaterra, ele pediu auxílio ao rei de Portugal, ao rei ao poder real da Inglaterra, auxílio para conduzir a família real portuguesa e toda a sua corte para o Brasil, né? Gente, continuando aqui com esse mesmo assunto, né? Que sobre o bloqueio continental, a corte chegando ao Brasil, a corte foi recebida, né? Muito bem recebida. Ela primeiro passou em Salvador, passou 30 dias em Salvador, que era a antiga capital brasileira, né? Porque em 1765 a capital saiu de lá e foi para o Rio de Janeiro. Então, 30 dias depois, ele veio para o Rio de Janeiro, juntamente com a sua corte, também foi muito bem recebido, foi uma grande festa, né? Uma recepção, teve músicas nas ruas, várias apresentações, tiros de canhão, tiro de rifles, né? Exaltando, né, a figura do Dom João VI, que no caso ele era príncipe regente, ele estava na frente do reino de Portugal, porque a mãe dele, Maria, né, conhecida como Maria a Louca, aquela que mandou enforcar Tiradentes, ela era esposa de Dom José tinha falecido e ela tinha ficado como rainha, mas ela não tinha mais condições mentais, né, psicológicas de governar. Então o filho dela ficou, Dom João VI, que era pai de Dom Pedro I e avô de Dom Pedro II. Ele ficou no comando e foi recebido aqui no Rio de Janeiro, muito bem recebido, né? E assim, gente, indo aqui para a página, olha aqui essa página, deixa eu ver aqui qual é a página para você ver aí, página 96, indo aqui para a página 96, você vai ver, gente, que tem aqui um temazinho legal, que é um príncipe no Rio, né? No caso, a festa de recepção, tal, que eu acabei de falar. No caso aqui, é o PR, né? Príncipe regente. Todas as casas que ele queria se apossar para poder aconchegar, para poder dar dormida, dar moradia por alguns dias, as famílias que vieram com ele, segundo o rei, o príncipe, essas casas que eles invadiram para poder dar dormida à corte, porque assim, quando o rei de Portugal o príncipe regente, né, Dom João VI, veio de Portugal para cá, gente, não tinha onde a corte ficava. A corte era 15 mil pessoas, gente, não tinha onde ficar no hotel. O Rio de Janeiro era muito pequeno, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Então, o único local que eles podiam ficar era na casa das pessoas, né? Teve várias famílias grandes, né, ricas, que tinham
propriedades nos interiores do Rio de Janeiro, também no centro do Rio de Janeiro, vários casarões, né? Naquele tempo eles faziam as casas muito grandes, né? 40 cômodos, 50 cômodos, 100 cômodos. Então, era raro uma casa de um rico que só tinha 10 cômodos, né? A casa do rico geralmente tinha de 40 cômodos para cima, 30 cômodos para cima. Então, as pessoas se hospedaram nessas chácaras, eles se ofereceram a dar suas chácaras, as suas propriedades para algumas famílias. Só que era muita gente, era 15 mil pessoas. Então o rei de Portugal fez com que algumas famílias abandonassem, fossem expulsas de suas casas e se hospedassem nas casas dessas pessoas, né? Mais na frente, Dom João VI indenizou algumas famílias, né? Algumas, né? Todas não. Algumas famílias perderam literalmente as suas casas, suas residências, né? E outros foram agraciados com o presente do príncipe, dando outra moradia ou pagando em dinheiro, ou mesmo recebendo a própria casa. Certo? Gente, eu estava olhando aqui esse pontozinho, né? Que Rio de Janeiro foi todo modificado, né? Foi feito vários sobrados para as famílias ricas, né? Como o Rio de Janeiro não tinha tanto espaço, as ruas eram feias, foi feito residências, né? Tipo palacetes, mansões nas periferias do Rio de Janeiro, onde tinha muitas florestas, né? Plantação e tal. Eles fizeram no meio dessas florestas, que era próximo ao Rio de Janeiro, né? Não era tão longe não. E ao redor plantava ali um jardim, plantas com flores e tudo, porque em Portugal vários ricos eram acostumados nisso, né? Então isso foi tudo feito com dinheiro do povo, dinheiro público, né? Outro ponto aqui que eu queria que vocês analisassem é essa parte aqui, ó, os tratados, né? O Tratado de 1810, né? O Tratado de Comércio e Navegação, a Aliança da Amizade, que o rei de Portugal, o príncipe regente, né, Dom João VI, fez com a Inglaterra. A Inglaterra ela veio para cá, trouxe o Brasil para cá, gente. Não foi de graça, né? Teve uma certa intenção, teve um certo pagamento, que não foi bem em dinheiro, mas foi em acordos, né? Em acordos tratados, né? No caso, Portugal assinou um tratado feito com a Inglaterra, que dava a liberdade para a Inglaterra enviar qualquer tipo de produto para cá, para o Brasil, passando na fronteira pagando apenas 15% de impostos. Ou seja, se uma mercadoria é R$1, quando ela pagava 15% de imposto, ela chega aqui a R$1,15. E as mercadorias portuguesas que vinham de Portugal, que era a metrópole do Brasil, chegariam aqui com 16% de impostos. Ou seja, se era R$1, chegaria a R$1,16 aqui. E de outras nações, né, chegava a pagar 24%, ou seja, se a mercadoria era R$1, iria pagar R$1,24, entendeu? Então, eu tenho outro ponto aqui, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. É nesse ponto aqui, gente, na página 105, o reconhecimento da independência brasileira. Gente, o primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos, certo? Por quê? Ele tinha interesse, né? O Brasil é um país muito extenso, muito grande. Então, os Estados Unidos tinham muito interesse em comercializar com o Brasil, porque o Brasil é um país que tinha um potencial muito grande, né? O Brasil tinha uma população já relativamente grande, era um país muito extenso, que tinha um potencial muito grande para o desenvolvimento, para a instalação de algumas empresas norte-americanas aqui. Então, os Estados Unidos fez logo questão de reconhecer a independência, né? Agora, Portugal só reconheceu a independência do Brasil quando o rei, o imperador, no caso, né? O imperador Dom Pedro I, ele pagou uma multa, vamos dizer assim, uma taxa, né? Uma multa não, uma taxa de 2 milhões de libras, né? Para Portugal poder reconhecer. Gente, eu pulei aqui do processo da chegada da família real para a independência brasileira, porque é o conteúdo que está na prova, né? Eu não posso explorar tanto, porque o vídeo vai ficar muito longo e não vai dar para vocês entenderem o que precisa ser entendido para fazer a prova, né? Mas da vinda da família real até a proclamação da República, até a proclamação da independência brasileira, existia um processo, né? Um processo que induziu, que fez com que a proclamação da independência acontecesse. A volta de Dom João VI para Portugal, a pressão que Dom Pedro I recebeu da família, né, da esposa especialmente, dos amigos, né, do grande amigo dele, José Bonifácio, que mesmo sendo um grande amigo, mais na frente ele vai até ser preso por ele, né,
Dom Pedro vai mandar prender José Bonifácio, um cara que tanto ajudou Dom Pedro I. Na verdade, Dom Pedro I nem queria, gente, o império, né? Ele não queria mexer com isso, com política, ele não tinha nascido para isso. Gente, eu já pulei aqui para o outro capítulo, né? Que fala na página 113, tá aqui na página 113, né? A página 113, certo? Que fala aqui do período regencial, né? Como voltar aqui um pouco, tá aqui. O período regencial, como Dom Pedro II, né? Após a morte do seu pai, Dom Pedro I, ter acontecido, e ele, com 5 anos de idade, ele não pôde assumir o trono, né? Porque ele era muito pequeno, né? Então, o pai dele morrendo, o que é que acontece? Na Constituição brasileira dizia que deveria se estabelecer uma regência, né, formada por pessoas capazes, deputados, né, senadores, capazes de administrar o país, e foi o que aconteceu. Enquanto Dom Pedro tinha 5 anos de idade, quem governou foi os regentes, né? Teve um período formado por 3 homens, né? Depois um período formado por apenas uma pessoa, que foi a regência trina, a regência uno, né? A regência trina provisória, a regência trina permanente, depois teve a regência una, né? Em que o Brasil ficou nas mãos desses regentes até 1840. Nesse período, gente, teve vários momentos de rebelião, né? Rebelião que veio acontecer por conta do Brasil estar nas mãos de pessoas que não, segundo alguns rebeldes, né, não tinha capacidade de administrar o país. Então, os rebeldes que fizeram as rebeliões, né, as revoltas regenciais, né, e já começa aqui o assunto aqui na página, deixa eu olhar aqui qual é a página, gente. Página, não aparece, Jesus, a página, tá aqui a página 117, né? Não, gente, é 116, desculpa, 116. Então, as revoltas regenciais, teve várias revoltas regenciais, né, gente? A gente teve revolta a cabanagem, por exemplo, que foi no Pará. Aqui tem um mapazinho, né, que mostra a cabanagem, que foi no Pará de 1835 a 1840. Teve a balaiada, que foi em 1838 a 1841. Teve a revolta dos cabanos, 1832 a 1835. A sabinada, 1837 a 1838. A revolta dos malês, 1835. Teve a farroupilha, 1835 a 45. Você pode prestar atenção que todas essas revoltas elas aconteceram dentro do período regencial, de 1830 até 1840, ou se estendeu um pouco até 1845. Mas todas elas pegaram a grande parte dentro do período regencial, ou todo o período dentro do período regencial, certo? Então, por conta de o Brasil estar nas mãos de pessoas que não tinham capacidades, então muitos desses rebeldes queriam a independência do seu local. Por exemplo, o caso da cabanagem, né, que foi lá no Pará, em que muitas pessoas queriam a independência daquela região, né? E várias outras, né, que nem a farroupilha também. Tem outro ponto aqui, gente, que eu quero... Gente, dando continuidade aqui, já muito aqui à frente aqui do tempo, né? Quase 14 minutos de explicação, mas está aqui. A escravidão e as transformações do país, né? O Brasil foi um país, gente, que veio diminuir a escravidão a partir do 1850, né? Que acabou o tráfico interprovincial, o tráfico intercontinental, ficou somente o tráfico entre as províncias. Depois houve a aclamação de vários deputados para a libertação dos escravos e tal, né? Aí nós temos aqui, gente, a cultura do café, né? O café foi na página 136, o café foi o produto no século XIX, na metade do século XIX, como o produto mais importante exportado no Brasil, né? Inclusive, gente, a estrada de ferro, né, ela foi feita em função do café, Se não fosse o café, a estrada de ferro não tinha aparecido tão cedo. Mas depois ela foi utilizada como transporte de pessoas também, de várias outras mercadorias. Mas o café foi que trouxe a ferrovia para o Brasil, por conta da grande expansão do café, né? O café trouxe muita riqueza para o Brasil, né? A integração do país, né?
A ferrovia, ela promoveu a integração do país, as capitais ficaram mais próximas, por conta do ônibus conduzir de forma mais rápida, né, em maior quantidade as mercadorias, então tudo isso facilitou, né. Nós temos aqui, falando sobre a escravidão, né, a importância do escravo, né, como mão de obra para a economia, para a plantação de café. E a última parte seria a parte que fala da ferrovia, que eu acabei de explicar, né? A ferrovia trouxe a integração para o país, né? Se não fosse o café, a ferrovia talvez não tivesse chegado em 1870, 1837, né? 1854, deveria ter sido inaugurada mais na frente. E infelizmente a ferrovia foi um tipo de via que não durou muito tempo no Brasil, acho que não durou nem 100 anos, mas a ferrovia, todo mundo sabe que ela é muito econômica, os produtos, alimentos do Brasil, por conta do Brasil ser um país muito extenso, deveria ter muitas ferrovias para facilitar o transporte, para baratear os produtos, porque o combustível gasto em trem é muito pouco, então a mercadoria encarece muito trazendo em caminhão. E o Brasil é o país das estradas, né? Gente, curta o vídeo, comente, se puder comentar, se quiser, né? Se inscreva, se quiser também se inscrever, ajudar o canal, porque a gente vai ficar fazendo essas revisões, né, facilitando a vida de vocês, fazendo com que vocês aprendam de uma forma mais eficiente, né, porque aqui eu explico o que eu vou cobrar na prova, certo? Pois é, gente, muito obrigado, viu? Boa sorte, faça uma boa prova. Estamos em reta final das férias, né? Valeu!